Novo balanço social da Epagre. Dados de 2019 mostram o retorno gerado à sociedade, números de atendimentos, projetos desenvolvidos, tecnologias lançadas e muito mais. Pecuária de corte. Saiba por que a produção de novilho precoce aumenta a produtividade, gera mais lucro e agrada o mercado consumidor. Projeto Irrigar. Na Dica Epagre de hoje, o extensionista explica como funciona o apoio do governo para as estruturas de irrigação na propriedade rural. E ainda, condimento caseiro. Com o apoio da Epagre, a agricultora grava vídeo e mostra como fazer o coloral, um tempero popular na culinária brasileira. Olá, SC Agricultura no Ar, começando agora mais uma edição do programa de TV da Epagre. A Epagre acaba de apresentar seu mais recente balanço social. O documento apresenta um relatório completo dos impactos das ações e tecnologias geradas. O retorno que a sociedade recebeu para cada real investido pelo governo do estado na Epagre alcançou R$ 6,24. Mais renda e qualidade de vida. Agricultura limpa, responsável. Mais alimento no campo e na mesa do consumidor. A Epagre apresenta seu novo balanço social. Para cada real investido pelo governo do estado, a Epagre gera R$ 6,24. O retorno global gerado pelas ações da empresa passa dos 5 bilhões de reais. Os cálculos avaliaram 114 tecnologias e cultivares desenvolvidos. Em 2019, a Epagre atendeu 121 mil famílias, 3.500 entidades e mais de 19 mil jovens rurais. Foram executados 355 projetos de pesquisa e 20 tecnologias foram lançadas. Mais do que números, o balanço social confirma. Nossa agricultura está cada vez mais forte, competitiva e inovadora. As tecnologias e ações da Epagre se convertem em melhorias na forma como se produz alimentos em Santa Catarina. A divulgação do balanço social é uma prestação de contas do que é investido na empresa. Vamos a mais números desta publicação. O capital humano da Epagre é formado por 173 pesquisadores, 635 extensionistas, 925 profissionais que dão suporte à pesquisa e extensão, além de 51 jovens aprendizes. Em 2019 foram realizadas mais de 55 mil análises de solo, quase 80 mil atendimentos em escritórios e os acessos no site da meteorologia chegaram a quase 4 milhões. Mais de 70% das declarações do PRONAF foram emitidas pela Epagre. Falando em crédito, foram mais de 5 mil propostas elaboradas, contemplando 283 municípios e mais de 4 mil beneficiários. Os recursos viabilizados passam dos 200 milhões de reais. No ano passado, a Epagre também gerou mais de 800 publicações técnico-científicas. Produziu 175 vídeos técnicos, 260 programas de rádio e alcançou a marca de 12,9 milhões de visualizações em seu canal de vídeos. Vale citar ainda a conquista do Certificado de Responsabilidade Social e a implantação do modelo de excelência em gestão para transferência de recursos da União. Cada real que o governo do estado de Santa Catarina investe na Epagre gera R$ 6,24 em benefício para a sociedade. Sim, este é o resultado do balanço social que a Epagre lança anualmente, com o objetivo de prestar conta dos recursos investidos na pesquisa agropecuária e na extensão rural. Tem muito trabalho além disso. Conheça, baixe o documento na íntegra do site da Epagre ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code e conheça um pouco mais do nosso trabalho. O site da Epagre é o www.epagre.sc.gov.br. No próximo bloco, um programa do governo que incentiva investimentos na área de irrigação. É o projeto Irrigar. Tem também um passo a passo ensinando a preparar o coloral
Ingrediente saudável e que realça o sabor dos alimentos. É depois do intervalo. Voltamos em seguida. Incentivar a irrigação das lavouras, pastagem e armazenamento de água para consumo humano e animal. Este é o foco do projeto Irrigar, que vai subsidiar os juros de financiamentos contratados pelos produtores rurais. O extensionista rural Douglas de Oliveira, que atua na Epagre no sul catarinense, explica mais sobre o projeto. É hora da Dica Epagre de hoje. Olá, meu nome é Douglas Oliveira, sou engenheiro agrônomo da Epagre e quero falar sobre o projeto Irrigar. Esse projeto do governo do estado de Santa Catarina, ele busca incentivar a captação, o armazenamento e a distribuição de água para dessedentação humana e animal e também para irrigação de lavouras e pastagens. O foco é reduzir os riscos com as estiagens e também aumentar o potencial produtivo dos cultivos catarinenses. Entre os principais itens que podem ser apoiados por esse projeto estão as estruturas de captação de água para consumo humano e equipamentos utilizados na irrigação. Além disso, também podem ser utilizados para a construção de reservatórios de água dentro das propriedades para uso na irrigação. O projeto subsidia até 4,6% do juro dos financiamentos que os agricultores contratam para a construção dessas obras e o limite de apoio pode chegar até R$30 mil. Pode ser acessado por agricultores que são da linha Pronaf, os agricultores familiares, e também pelo médio produtor rural, que é ligado ao Pronamp. Para que o produtor possa receber mais informações e já encaminhar os seus projetos, ele deve procurar o escritório municipal da Epagre. Você conhece o coloral? É um tempero muito usado na culinária brasileira, também chamado de urucum ou falso açafrão. Ele dá uma cor avermelhada às receitas e ressalta o sabor. Mas não é só isso. Esse ingrediente faz bem à saúde, é anti-inflamatório, cicatrizante e ajuda a prevenir o envelhecimento. Para mostrar como é feito o coloral, nós contamos com o apoio da extensionista da Epagre de Alto Bela Vista, meio oeste catarinense. Ela é a nossa colaboradora na produção da reportagem a seguir. O urucuzeiro é uma árvore nativa da América Central. O urucu ou urucum é o fruto dessa planta e das sementes é extraído o coloral, usado para realçar a cor e o sabor dos alimentos. No interior de Santa Catarina, algumas famílias ainda têm o hábito de produzir o coloral para o consumo na propriedade. Olá pessoal, então nós estamos aqui no município de Alto Bela Vista, na propriedade da família Reich, e a gente veio conhecer como é que é o processo de fabricação do coloral caseiro. A gente está aqui hoje para falar sobre o coloral, que é essa árvore que está aqui. É o coloral, que há anos eu já tenho ela plantada aqui, uns 17 anos. Que um dia meu pai trouxe umas mudas para mim e eu plantei. Mas eu, na verdade, nunca usava, nunca fazia o coloral. E um dia a gente teve aqui na comunidade uma oficina de compartilhar com a Jacinta da Epagre. E era para a gente levar alguma coisa diferente de casa, para compartilhar. E eu acabei levando o coloral e a Jacinta falou das propriedades dele e da utilidade do coloral. E aí eu resolvi começar a fazer. Agora que a gente tirou os cachinhos do coloral, eu vou mostrar como é que a gente faz. A gente tira a sementinha dessa maneira, abre e vai tirando todas as sementinhas. Aí depois a gente coloca para secar no sol por uns 2 dias. E aí em 2 dias a gente já pode fazer o coloral. É bem simples.
A gente apenas, aqui eu já tenho a sementinha, a gente usa a semente do coloral e um fubá bem fininho para fazer o processo. Então eu vou mostrar aqui, eu coloquei a mesma quantia de farinha do fubá e a mesma quantia da sementinha do coloral. Aí o processo ele é bem artesanal. A gente tem que ficar com a mão, ficar esfregando ele. Ele é um processo um pouco demorado, a gente tem que ter paciência, mas no final ele tem um bom resultado. Fica bem vermelhinho ele vai ficar. É importante também aquecer um pouquinho a semente, que aí a cor sai mais fácil, a tinta sai mais fácil na farinha. Agora eu vou aquecer um pouquinho, depois eu vou continuar o processo. Agora nós vamos peneirar ele para ver o resultado final. A gente agradece então a Nádia por ter compartilhado conosco essas informações e também parabeniza ela por ter feito esse resgate desse tempero natural na busca de uma alimentação mais saudável para a família dela. A seguir, vamos falar sobre produção de novilho precoce. O sistema consegue aumentar a produtividade, gerar mais lucro aos criadores e já tem a preferência do mercado consumidor. Os detalhes instantes, aqui no SC Agricultura. Atendendo ao mercado consumidor, agricultores estão investindo no sistema de produção de novilho precoce, em que os animais são entregues ao frigorífico com até 30 meses. Seu Dorival, agricultor do município de 13 de Maio, apostou na atividade e nos conta por que não se arrepende. Com o mercado consumidor cada vez mais exigente, a carne de Santa Catarina segue altamente valorizada. Isso é resultado de intenso trabalho das famílias agricultoras, que oferecem um produto diferenciado. Na indústria brasileira de carne bovina, cuja realidade é o abate acima dos 36 meses, o novilho precoce traz diferenciais importantes. A carcaça apresenta a quantidade de gordura adequada e, como é abatido entre 18 e 30 meses, a carne é suculenta e macia. Porque o consumidor quer uma carne macia, uma carne saborosa e de boa qualidade. E o frigorífico precisa atender essa exigência do consumidor. Então o frigorífico precisa de um animal novo, né, abatido até os 2 anos de idade e que tenha uma boa gordura de cobertura. Por que o frigorífico precisa dessa boa gordura de cobertura? Né? Essa boa gordura de cobertura ela é muito importante para a transformação do músculo em carne e para a proteção desse músculo do frio, principalmente porque a carcaça, depois de um animal abatido, essa meia carcaça, ela vai para a câmara fria, certo? E essa gordura ela é muito importante para proteger a carne do ressecamento. O seu Dorival, agricultor de 13 de Maio, optou pelo sistema de produção de novilho precoce. Ele nos conta como faz para que os animais estejam acabados, ou seja, prontos para o abate, precocemente. Eu compro bezerro na média de 180 a 220 quilos. E então, quando fica só na pastagem, eles vão para o frigorífico com a média de 2 anos e meio, 3 anos. Máximo 3 anos de idade, né? Aí eles vão dar no peso a média de sempre de 520 a 550 quilos a média. E quando eu coloco no semi-confinamento, então, novilhas, por exemplo, agora, com nem 2 anos de idade, já vão para o frigorífico, bezerros no caso. E tem os machinhos, então, que muitos eu faço para adiantar a venda também, eu coloco eles com 1 ano no semi-confinamento,
com mais 6 meses, com 1 ano e meio, também vão para o frigorífico também, na média de 400, 450 quilos na média. O que é o sistema de semi-confinamento? Elas estão à base de pasto, né? E ao mesmo tempo elas recebem uma suplementação a coxo, né? Basicamente à base de milho. Para que essa suplementação à base de milho? Para dar energia, né, o suficiente para elas formarem uma gordura de acabamento. Porque essas novilhas elas estão fechando 2 anos de idade, né? Então o seu Dorival ele precisa dar esse acabamento nelas para conseguir vender elas bem para o frigorífico até os 2 anos de idade, que é o que o frigorífico mais quer hoje em dia. Bom, então agora nós vamos ver a questão da dentição dos animais aqui, para fazer uma diferenciação entre o que é um animal super precoce, o que é um animal precoce e o que é um animal maduro. E nós vamos ver essa idade, essa classificação do animal de acordo com a dentição dele. Então o animal que o frigorífico está querendo é esse que trocou aqui e até o que trocou aqui, ou seja, até no máximo 3 anos de idade. Né? Trocou a pinça e o primeiro médio. Esse animal aqui é um animal dente de leite, que chama, não fez nenhuma troca. Então é considerado, se ele fosse para o frigorífico agora, se ele estivesse pronto, seria um animal considerado super precoce, porque ele tem menos de 24 meses de idade, ele tem em torno de 18 meses de idade esse animal. Então ele é considerado um novilho super precoce, não é nem o precoce, é o super precoce. Tradicionalmente, os produtores de gado não costumam fazer a correção do solo nem a adubação das pastagens, segundo a recomendação técnica. A correção dos solos aqui da propriedade Seu Dorival, ela iniciou numa área pequena de 4 hectares. Então foi feita a correção de pH e de fertilidade, principalmente de fósforo. Então foi uma novidade aqui para o produtor que não tinha o hábito de adubar de acordo com a análise de solo. Então ele iniciou nessa área pequena, viu o resultado e agora ele corrige as áreas anualmente, ele vai melhorando gradativamente. Então a gente fica contente que o produtor está tendo sucesso, a gente vê os animais bem alimentados, agora o produtor ele tem interesse em melhorar o bem-estar, fazer sombra, colocar água nos piquetes, então tudo isso é muito positivo para quem está trabalhando e para o consumidor final também, que o consumidor deseja saber como esses animais foram criados, em que condições. Então aqui na propriedade do Seu Dorival a gente vê todas as condições favoráveis, né, para o bem-estar desses animais. Um dos diferenciais da propriedade do Seu Dorival é a diversificação das pastagens. Eu tenho aqui, vocês estão vendo a missioneira. Eu tenho ali do lado, no outro lado da missioneira, que é a tangola, e tenho ermate, tenho estrela africana, e tenho típito, e também tem a nossa braquiária antiga, a mindíngola, também que é uma boa, para engorda também é boa. Se a gente tem um problema numa pastagem, tem um ataque de cigarrinha ou tem uma enchente, né? Ele tem áreas mais altas, com pastagens mais adaptadas, outras pastagens mais adaptadas a frio, outras pastagens mais adaptadas a seca. Então ele tem um diferencial de outros produtores por ter essa variedade de pastagens. Então ele dificilmente vai ficar alguma época do ano sem pastagem. Ele consegue se organizar de acordo com as condições climáticas e com a situação dos animais dele para ele sempre ter forragem em abundância e qualidade para os animais. Um incentivo para que o agricultor produza novilhos precoces bem acabados é o recebimento de uma bonificação. Né? Tanto pelo frigorífico, como também tem o desconto no ICMS, né? De 3,5% para o animal até 2 anos de idade, ou seja, o animal 2 dentes. Né? Então, com isso ele recebe um desconto no ICMS, em torno de 3,5% da Secretaria da Agricultura, e também o frigorífico paga em torno de 10% a mais, depende do frigorífico, né? Paga em torno de até 10% a mais para um animal de até 2 anos de idade e com um bom peso de carcaça e uma boa cobertura de gordura. Seu Dorival conta quais foram os avanços na propriedade desde que começou a receber a assistência técnica da EPAGRE. Atualmente é a média de 330, 340 cabeças. E sempre foi assim? Não, até 2017 era a média de 200, 210 cabeças. Com o melhoramento das pastagens, e plantio de grama nova, e adubação, e também que eu comecei sendo fazer semi-confinamento, que o gado sai mais precoce, então hoje eu aumentei em 50% o meu plantel de gado, né? E como você vê, a pastagem está boa. Outra coisa também que eu acho especial, o piqueteamento, né? Eu tenho 28 piquetes,
como vocês vê, separado por lote de gado, né, por idade também, tamanho, e água em todos os piquetes, água natural. Não tem nem lugar que eu preciso puxar água para mangueira, né? O gado não precisa ir longe para tomar água. Até que eu vou melhorando, vocês viram hoje que eu estou colocando mais misturador, eu vou melhorando da maneira que eu posso, na maneira que a gente vai conversando com o pessoal da EPAGRE. Eu acho que eu gosto de fazer isso, faz parte, né? A edição de hoje do SC Agricultura fica por aqui. Tem mais conteúdo sobre agricultura, pesca e pecuária catarinense nas redes sociais da EPAGRE. Obrigada pela companhia de sempre e até semana que vem.